jornalista José Anselmo de Oliveira concluiu o ensino de primeiro grau, que corresponde agora ao ensino fundamental, na cidade de Aracaju, no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva. Cursou o que atualmente corresponde ao ensino médio, à época ensino de segundo grau, na Escola Técnica Federal de Sergipe. Ingressar na Escola Técnica Federal de Sergipe foi ter a oportunidade de estudar em uma escola pública de nível médio, de alta qualidade, com muita credibilidade à sua época e que era, em certa medida, garantia de que os filhos das famílias menos abastadas poderiam concorrer no momento de ingressar em uma universidade. Para Anselmo, além dessas oportunidades, foi na Escola Técnica Federal de Sergipe onde se abriu para ele um mundo mais amplo, na forma possível de dizer, da cultura. Lá, Anselmo estudou cinema, lá Anselmo se dedicou à literatura, lá Anselmo teve oportunidade de conhecer o mundo da política estudantil mais aprofundadamente. Neste vídeo de memórias, José Anselmo de Oliveira nos fala da sua experiência como aluno da Escola Técnica Federal de Sergipe. Vamos acompanhá-lo. Olha, eu vou dividir em duas fases. Na fase do ginásio, o que eu percebi é que era uma educação muito mais informativa. Você estava ali para receber conhecimentos novos. Então, não era uma coisa muito crítica, na verdade, era uma coisa para aprender. Você tem que decorar, fazer a prova, passar, porque é isso que está no roteiro e tal. Eu não sentia, embora aquelas outras atividades que existiam, talvez porque nós estávamos vivendo um momento muito difícil, nos anos 70, né, com o auge da ditadura ali, até os professores tinham receio. E eu me lembro até do professor de música que era oriundo da Souza Amado, que é o professor Zótico, também conhecido como Sapatão, que tinha um pé grandão, né? E era muito meu amigo e tal, e eu gostava das aulas dele. Mas havia um retraimento, a gente tinha uma educação formal, muito mais formal. O que me surpreendeu foi a minha experiência na escola técnica. Porque na escola técnica é quando eu passo a ter contato, primeiro com a atividade estudantil, do movimento estudantil. Porque a escola técnica permitia que tinha gente de todas as classes, porque como era uma escola muito cobiçada, então tinha gente da elite, tinha gente da classe média, tinha gente pobre como eu. E tinha pessoas com diferentes níveis de informações, inclusive políticas. Eu me lembro que nós tínhamos um movimento dentro da escola, inclusive com um jornal que ficou muito famoso, que era o Atômico, que se escrevia de tudo, inclusive de política estudantil, até a Polícia Federal fechar. E a gente brincava que a Polícia Federal explodiu o Atômico e a gente nunca mais teve o Atômico, que era impresso na gráfica da própria Escola Técnica Federal. Mas a gente tinha uma consciência crítica já naquele momento. Então o nosso teatro já era um teatro crítico, com Severo Dacelino, com o próprio Diomedes e outras pessoas. Severo era aluno da escola e a gente já fazia esses movimentos, né? Como Braizinho, filho do professor Pedro Braz, que foi diretor, que estava lá também, que era envolvido também no teatro, na música, etc. Então nós tínhamos essa história. Tínhamos um movimento de cinema e um movimento de literatura. Então esse movimento de literatura era um movimento que estava exatamente crescendo com aquela postura crítica contra a ditadura militar. Então tinha Diomedes, eu, Betovinho, Carlos Nobre. Era aquela tomada de consciência crítica da classe nossa e que discutíamos o momento que nós estávamos vivendo. Então a gente começa a criticar
a educação do Brasil, a participação popular, etc. Tal, no ensino médio. Quer dizer, era uma coisa que também estava acontecendo ao mesmo tempo. Já tinha acontecido um pouco antes no Ateneu, porque o Ateneu já tinha uma tradição mais participativa do movimento secundarista, né? A escola técnica, quando era escola industrial, não tinha essa participação. A participação da escola técnica surge quando ela deixa de ser uma escola de artífices industriais e passa a ser uma escola de tecnologia e que atrai a classe média e a classe mais, digamos, de um nível melhor da sociedade sergipana. Por incrível que pareça, isso aí torna um caldo de cultura e de informações que leva a contestar o sistema de dentro da escola, né? Então isso foi, para mim, foi a grande... Isso me amadureceu do ponto de vista cultural, do ponto de vista político e do ponto de vista de cidadão, porque a gente já discutia, por exemplo, o papel da cidadania, quer dizer, da eleição, a importância do voto, né? Então a gente tinha o centro cívico que a gente disputava, a gente discutia as coisas, embora houvesse uma pressão e uma fiscalização muito grande por conta da ditadura, né? Porque eles não queriam que, de vez em quando, havia um aperto aqui, outro lá, mas a turma não deixava de fazer. A primeira coisa que foi para inibir isso foi botar a farda da gente, né? Porque quando eu entrei na escola técnica não tinha farda, era como a universidade. Aí quando começou a gente a ter essas ideias, a primeira coisa foi enfiar uma farda na gente para dizer, olha, vocês são alunos. Mas foi a grande escola que mudou a minha percepção de mundo e de sociedade. Eu tinha Aí tem vários. Engraçado que não diretamente na área tecnológica, porque os professores da área tecnológica, eles eram mais assim, técnicos, eles não passavam aquela coisa que fica a marca registrada. Mas, por exemplo, eu me lembro do professor de matemática, que fazia teatro, professor Joaquim, que é pai até do Ricardo Sá, né? O professor Joaquim dava aula de matemática e dava aula como se estivesse num teatro com a voz impostada. Aquilo para a gente era uma novidade, né? Porque ao mesmo tempo que tinha outro professor lá também, o professor Chicão, de Itabaiana, mas que não fazia teatro, mas era um grande professor de matemática que parecia um trovão falando. O Joaquim não, o Joaquim interpretava dando aula de matemática. Isso para mim era surpreendente. E como a gente tinha teatro na escola técnica, aquilo foi tocando, até hoje ele é meu amigo, né? Até hoje ele mora lá na colina do Santo Antônio, né? Deve estar com mais de 90 anos. E ele era uma fonte de inspiração para todos nós, porque ele dizia, você pode gostar de qualquer coisa. Eu sou professor de matemática, gosto de matemática, mas gosto de teatro, gosto de falar, gosto de interpretar, né? Eu tinha uma professora também, que era muito importante para nós, professora Joana Angélica. Não sei se você lembra dela ou já ouviu falar. O marido dela foi secretário de Fazenda, tem um filho que é advogado, de português. Joana Angélica era professora, uma elegância, inclusive no falar, tudo que nos fazia com que nos remetesse sempre a uma literatura mais rebuscada. Foi ela que me apresentou, de certa forma, a obra de Machado de Assis. Então era muito educada e muito preparada. Ela tinha essa capacidade de fazer o aluno se interessar por literatura, inclusive. Uma outra professora também, a professora Magna, que era professora também e que gostava também de discutir literatura comigo. Língua portuguesa também. E tinha uma professora, a língua inglesa eu sempre não me afinava muito bem com ela, apesar de ter tido Tânia como excelente professora lá no ginásio, mas eu tive uma professora que ela tida como o terror na escola técnica, que é a professora Branca. E a escola técnica era a primeira escola do estado de Sergipe que tinha um sistema audiovisual para estudar inglês. Era um modelo totalmente inovador. E eu adorei, e fiquei muito amigo da professora Branca, que me incentivou muito. Embora eu tivesse uma dificuldade, porque você precisa, em qualquer língua estrangeira, estar em contato com a língua e com a conversação para se atualizar, mas eu consegui aprender um pouco.
de inglês com a professora Branca, que era tida como um terror, era que reprovava os alunos da escola técnica. E tive também uma professora de história, que é de Itabaiana, esqueci o nome dela agora, ela foi muito tempo professora, ela se aposentou lá na escola técnica. Ela morava ali no Serenidade, eu acho. Poxa, esqueci o nome dela agora. Que ela era uma professora de história, mas ao mesmo tempo gostava que a gente se envolvesse com arte, com literatura e tal. Ela é de Itabaiana, depois eu lembro o nome dela. Agora, no outro dia, até encontrei com ela. E ela foi a primeira professora que me incentivou, quando eu entrei na escola técnica, a participar do concurso de oratória. Porque na escola técnica é muito engraçado. O centro cívico, que era como se fosse o diretório, né, dos estudantes, tinha um cargo de orador, que não era eleito com a diretoria, era escolhido num concurso. E você se inscrevia e tinha um certame no auditório da escola técnica e que tinha um júri que lhe escolhia. Essa professora me incentivou e eu participei em 74. Foi o primeiro ano que eu estava na escola, participei e ganhei. Ganhei em 75 e 76. Eu passei os 3 anos na escola técnica, era 3 anos o curso médio, os 3 anos como orador oficial do centro cívico, por concurso. É uma coisa assim inovadora, porque normalmente o centro cívico é escolhido pelos colegas e tal, mas não num certame. Lá era um certame. E isso também foi muito importante para mim, porque de repente eu passei a ser porta-voz dos meus colegas todos, dos mais antigos aos mais novos, e tendo acesso direto à diretoria da escola técnica, aos níveis da escola, supervisão, orientação escolar, não sei o quê, aquelas coisas todas, biblioteca. Então eu passei a ser uma liderança dos estudantes por concurso. Um negócio inusitado, né? E também me aproximou muito. Então, de repente, eu passei a ser muito conhecido na escola e passei a ser intermediário, às vezes, das ponderações dos colegas. Então, me lembro que tinha uns professores de educação física famosos, lá de Jacarezinho, do Paraná, que vinham para matar os alunos de educação física. Os caras morriam de exaustão. E aí havia uma reclamação e ninguém tinha coragem de falar, porque era uma equipe de fora, todo mundo já ou estava na Universidade Federal e lá na Escola Técnica, ninguém queria mexer, e me incumbiram uma vez para falar com o professor Irineu, que era o diretor, para reclamar que eles estavam exagerando, que não era quartel. E ninguém tinha coragem de falar. E eu fui falar com ele. Fui falar e até conseguimos dar uma melhorada desse negócio, né? Eu me lembro que era um negócio pior do que o Exército. A educação física era terrível, um negócio para matar mesmo. E eu me lembro que o professor Irineu disse assim, não, a porta está aberta. Isso me fortaleceu bastante no sentido de poder levar as ponderações, as reclamações dos colegas também. E a escola técnica foi um grande ninho assim, de amizade, né? Então, eu me lembro, Sérgio Macarrão, Sérgio Mendonça, Diomedes. Diomedes vivia na minha casa, eu vivia na casa dele no Santo Antônio. Tonho Corumba também, que éramos também da mesma época na escola técnica. Então a gente convivia, discutia cinema, a gente ia para o Teatro Ateneu, a gente convivia um na casa do outro, né? Isso era uma coisa assim fantástica. E isso fez a gente até criar um grupo de teatro, sair pelo interior do estado apresentando. Depois o próprio Severo criou o grupo Grifacaca, o nome é enorme, né? Grupo não sei o que e tal. E nós fazíamos espetáculos, não só em Sergipe, mas participando de festivais Norte-Nordeste de teatro, em Feira de Santana, onde ganhamos inclusive um prêmio do júri. Então, tudo isso é extremamente importante para a minha vida antes da universidade. Então, quando eu chego na universidade, eu já chego com outra bagagem. Porque, inclusive, é na escola técnica que eu começo a minha atividade jornalística como foca. Graças a esse movimento todo na escola que me prepara e me deixa em condição de começar a ter coragem de levar um texto para o jornal,
Diário de Aracaju, Jornal da Cidade, e aí fui começando a escrever.